11 substituições que mudaram o futebol. Aí depois disso eu puxo um Fall Guys. Marcar o gol do título da Copa, essa foi só uma das 11 substituições Não, não que vou fechar a live mudaram a agora não. história do futebol. Vamos por ordem cronológica, começando por uma substituição que mudou o destino de uma Eurocopa. Em Pô, o 1996, Götze, da última vez que eu lembro que eu vi algo dele, mano, ele tava num time, eu acho que no Werder Bremen, sei lá, alguma coisa assim. a Alemanha chegou na final da Euro, num confronto inesperado contra a República Tcheca. Os alemães eram os favoritos, Ah, ele tá no mas a Franca. realidade Meu bateu. Deus do céu. Aos 14 do segundo tempo, os tchecos abriram o placar. A Alemanha estava prestes a perder o título. Então, com só 20 minutos para acabar, o técnico alemão tirou a camisa 8 para colocar Oliver Bierhoff. Esse era um Esse é jogador mago. que estava só na sua 10ª partida pela seleção, além de ter sido reserva durante todo o torneio. Até o comentarista ficou chocado. I must say I'm very, very surprised that substitution. Mas só 3 minutos depois que Bierhoff entrou em campo, Ziga curling it in. Oh, and a very good goal indeed. a substituição deu resultado na hora, mas ainda não tinha acabado. A partida foi para prorrogação, onde vale a regra do gol de ouro. Quem marcasse primeiro seria coroado campeão da Eurocopa. Até que Off is there. Can he turn? Can he find somebody else? Can he get a shot himself? It's in. Meu Deus do céu. Bierhoff meu goleiro. virou o jogo, dando para a Alemanha a Eurocopa. Se não fosse por ele, os tchecos teriam sido campeões europeus. Mas se isso já foi insano, 3 anos depois, uma Pô, o gol de ouro é substituição muito mudou a pica mesmo. história de outro torneio europeu. Pela primeira vez em 30 anos, o Manchester United chegava na final da Champions Gol League, de ouro é muito enfrentando o pica. Bayern de Munique. Mas as coisas não começaram bem para os ingleses. O Bayern marcou um gol muito cedo, enquanto que o United não conseguia empatar. Então, aos 22 minutos do segundo tempo, o Ferguson colocou o Ted Sheringham, que tinha jogado só 100 minutos em toda aquela Sheringham? campanha. Aí, aos 36 minutos, Ferguson colocou o Solskjaer, um Olha jogador aí, ó. que não tinha atuado em nenhuma partida do mata-mata. O título parecia destinado para o Bayern, mas quando Puta os que ingleses pariu. estavam perdendo a esperança, aos 45 do segundo tempo, a primeira substituição Esse é deu pardal. resultado. Esse é pardal. Towards Schmeichel. It's come for Dwight York. Cleared. Giggs with a shot. Sheringham. Moleque, um dos piores jogadores que eu já vi. Um dos piores treinadores que eu já Sheringham vi. marcou seu primeiro gol naquela edição de Champions, mas o jogo ainda se caminhava para prorrogação, até que literalmente 1 minuto depois, Beckham. Into Sheringham. And Solskjaer has Puta won que it. pariu. The two substitutes have scored the 2 goals in stoppage time. os dois substitutos fizeram a virada nos acréscimos. Inacreditável. Nossa, Mas isso é melhor do mesmo, que né, salvar mano? seu O clube Ferguson é salvar o sempre seu foi país velho, cara. inteiro Que de um doideira, vice. mano. E foi exatamente isso que o Trezeguet fez. No ano de 2000, mais uma edição da Eurocopa aconteceu, e a França chegou na final para enfrentar a Itália. Mas parecia que o título ia para os italianos. Eles abriram o placar, enquanto a França não conseguia empatar. Então, aos 13 e aos 31 do segundo tempo, o técnico colocou Wiltord e Trezeguet em campo. Ainda assim, o título parecia garantido para a Itália. O jogo chegou nos acréscimos com eles na frente. O Até que Solskjaer Wiltord, vindo do banco, apareceu. sumiu depois do United? Lógico que sumiu. Ruim do caralho, mano. Ele empatou. Então o jogo foi para prorrogação, com a famosa regra do gol de ouro. E foi aí que a bola caiu nos pés de Trezeguet. Centre en retrait. Et but! Et but de Trezeguet! As duas substituições mudaram a história daquela Euro. Mas espera, porque não é só substituição de atacante que pode mudar o rumo de um torneio. Avançando 14 anos, chegamos na Copa do Mundo de 2014, Ô, glória. onde a Holanda, atual vice-campeã, enfrentou a Costa Rica nas quartas de final, em um jogo que terminou sem gols. Então a vaga nas semis seria decidida nos pênaltis. E foi aí que o técnico fez uma substituição inesperada. Wow, what a change! Clearly, Praticamente nunca tinha se visto um goleiro entrar só para as penalidades, mas foi um golpe de mestre do técnico, que tinha preparado o Cru para esse exato momento. Ele estudou os batedores, Mano, tem que entrou pra fazer isso intimidar com os o Hugo jogadores Souza. e tentar destabilizar eles. Isso aumentou a pressão na Costa Rica, ainda mais quando no primeiro pênalti ele quase defendeu, até que veio a segunda cobrança. Bem canhotinho, o Cru está no gol, ele bateu, Cru defendeu! Agora a Holanda tinha vantagem, então no último pênalti, Lá vem o Manha para a cobrança. Perna direita na bola, batida, É, defendeu que o bagulho Cru! A Holanda avança! o Cru saiu do banco Ô, para mano. fazer duas defesas, classificando a Que Holanda isso, para a cara? semifinal. Mas se tem uma substituição que mudou completamente a história daquela Copa, foi uma que aconteceu na grande final.
A Argentina de Messi enfrentava a Alemanha, um time que tinha acabado de destruir o nosso Brasil por 7-1. Mesmo assim, quando rolou a bola, nenhum dos lados conseguia marcar. Com o tempo passando, o placar seguia em 0-0. Então, aos 43 do segundo tempo, o técnico fez uma substituição bizarra. Mesmo precisando de um gol, tirou Miroslav Klose, simplesmente o maior artilheiro da história das Copas, colocando em seu lugar o jovem de 22 anos Götze. De início, a substituição não teve impacto. O jogo parecia caminhar para os pênaltis. Até que na prorrogação, aquela pequena troca mudou tudo. Pô, esse técnico ficava enfiando a mão no saco, cheirando, né? O Joaquim Low. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Com menos de 15 minutos em campo, ele marcou o gol do título da Alemanha, se tornando um herói completamente inesperado. Mas olha que loucura, se o jogador sair do banco para marcar o gol da vitória já é algo raro, ainda mais num torneio gigante. 2 anos depois, isso aconteceu de novo. Um roteiro digno de filme se repetiria, dessa vez na final da Eurocopa. A partida era a França, Caralho, esse jogo eu vi ao vivo, mano. Contra a zebra Portugal. A França era Eu total comemorei favorita, como se fosse um gol do ainda mais Corinthians, depois o gol do Cristiano Éder. saiu Eu falo machucado. mesmo. Mas o placar ficava em 0-0. E então, aos 34 do segundo tempo, com o Renato Sanches tendo se lesionado, o técnico tirou ele para colocar o Éder. Mesmo vestindo a camisa 9, ele estava longe de ser titular. Tinha jogado só 13 minutos em todo o torneio. A galera não esperava muito dele. Quando a partida chegou na prorrogação, todo mundo já pensava na disputa de pênaltis. Até que no segundo tempo da prorrogação, algo que ninguém esperava aconteceu. Falou Arnaldo César Coelho, aí Éder partiu. Portugal começa a ver o segundo tempo, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Com um chute de fora da área totalmente inesperado, o Éder deu para Portugal seu primeiro título na história, deixando os franceses com o vice em sua própria casa. Insano. Mas quando a gente fala de gol nos últimos minutos, uma das primeiras partidas que vem à mente é uma que aconteceu no ano seguinte, 2017. Nas oitavas de final da Champions, o PSG enfrentou o Barcelona. Onde está o Renato Sanches? Pô, ele tá no Benfica da última vez que eu vi. Volta, o Barça precisava de um milagre e começaram a trabalhar nisso, marcando o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas aí, o PSG marcou. Agora, por causa da regra dos gols fora, o Barcelona precisava de mais 3 gols. E foi aí que uma pequena substituição aconteceu. Caralho, Sérgio... Cara, onde que o Sérgio Roberto tá, mano? Pô, eu lembro que ele tava no Barcelona até um tempo atrás. Sérgio Roberto entrou a campo com menos de 20 minutos para acabar. Aí aos 43 do segundo tempo, Neymar marcou de falta. Toma. E aos 46 fez de pênalti. O placar agregado estava em 5-5, mas pelo Paris ter marcado no Camp Nou, o Barcelona ainda estava sendo eliminado. Precisavam de mais um. E foi aí que aquela substituição feita 18 minutos antes mudou a história. O Renato tá jogando Vavá? Pra perna esquerda, Neymar. Nossa, Valorante é legal, hein, mano. Sérgio Roberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol fora é uma merda? Ah, nice. Sérgio Roberto. Eu acho que o Corinthians foi o cara que mais sofreu de gol fora na história do futebol. Eu falo isso facilmente. Cara, eu não acho que... Meu Deus, mano. O Corinthians perde pro Nacional, perde pro Guarani, perde pro... Eu acho que o Colo-Colo também é por gol fora. Meu Deus do céu, viado. Boca Juniors em 2013. E só tô falando só em Libertadores. Em Copa do Brasil se foge também. Virou o jogo. Ele saiu do banco para selar uma das maiores viradas da história. O ajudou o Barcelona a se classificar. 2 anos depois, um substituto fez eles serem eliminados. Em 2019, o Barcelona chegou à semifinal da Champions, onde no jogo de ida contra o Liverpool venceu por 3-0. Então os Reds precisavam de um verdadeiro milagre para avançar. Nossa, essa Copa e esse do Brasil é milagre doideira, veio mano. dos pés de um jogador que saiu do banco. No primeiro tempo da volta, o time inglês conseguiu diminuir, mas não conseguiram fazer muito mais foi que isso. falta no Dedé, Até que no amigo. segundo tempo, o Klopp decidiu tirar o Robertson, que tinha se machucado, para colocar o Wijnaldum. Os torcedores do Liverpool nem imaginavam. Pô, eu achava o Wijnaldum bom pra caralho, moleque. Hoje em dia eu acho esse cara... Mas essa Pô, lesão eu achei que esse maluco ia ser um dos melhores meias do mundo, mano. Mudaria completamente o rumo daquela Wijnaldum. Champions. Porque em só 8 minutos... Vai pro fundo, Alexander Arnold, cruzamento, Wijnaldum, gol! Pô. O Liverpool marcou mais um. E pô, eu acho que Copa do Brasil... Cara, o Copa do Brasil é o único título que eu não vi do meu time. Único. 2 minutos. Cruzamento lá no miolo, Wijnaldum, gol! Único. O único título que eu não vi foi a Copa do Brasil. Eu vi tudo.
Com menos de 15 minutos em campo, Eu vi o dois Wijnaldum vice, mano. empatou o agregado. Aí bastou mais um gol do Origi pra selar Ah, a a virada Sula não conta, histórica. Se o Wijnaldum não tivesse entrado, o Sula Barcelona não teria ido conta. pra final e talvez até vencido a Champions naquele ano. Olha o poder de uma substituição. Mas se o Barcelona tanto fez quanto sofreu viradas Não, por não vi vários Série B também. substitutos, o seu maior rival também fez algo que parecia impossível, graças a um cara que saiu do banco. 3 anos depois, na Champions de 2022, o Real Madrid chegou na semifinal contra o Manchester City, que era considerado o melhor time do mundo naquele Ah, momento. é que O eu City acho que não tinha vai ter vencido Fall o jogo Guys não, de ô ida Gui por um Pinote. gol de Provavelmente diferença, acho que não vai e ter na não. volta o Real simplesmente não conseguia marcar. Até que aos 23 do segundo tempo, o Ancelotti tirou o cross para colocar o É que Rodrigo teve em hoje campo. curtinho, Uma troca ousada, mas amanhã que no tem. começo pareceu desastrosa, porque logo na sequência o City marcou de novo. O time do Guardiola estava com a vaga praticamente garantida na final. Agora o Real precisava de 2 só para empatar. Até que nos Nossa, aqui eu achei que o Real Madrid ia ser eliminado, mano. acréscimos, quando os madridistas estavam perdendo a esperança, Deixa eu ver o levantamento, segundo pau, Benzema pro meio. o Rodrigo diminuiu. Pô, o mas Rodrigo eles ainda contando precisavam de como mais que ele um. faz o segundo gol Até é que muito do maneiro. nada, Pressão do Real Madrid, vem cruzamento, Rodrigo. É muito foda. Rodrigo! Rodrigo salvou o Real Madrid. Aí foi pra prorrogação e o Rodrigo sofreu um pênalti. Olha que filha da Então o puta, Benzema mano. foi lá e completou a virada. Uma loucura total. Mas sim, isso já era Cara, eu vou falar, inacreditável. eu acho o Benzema 2 anos depois, subestimado. o mesmo roteiro se repetiu. Em 2024, o Real enfrentou o Bayern de Munique, onde depois de um empate na Alemanha, o Bayern marcou na Espanha, colocando um pé na final. Então, aos 36 do segundo tempo, faltando só 10 minutos pro fim, o Ancelotti tirou o Valverde para colocar o Rossello em campo. Ele tava ali emprestado pelo Espanhol. Tô falando sério, Ele jogou viado. Só Te- 18 tipo assim, teve um momento que eu tirava o Benzema pra merda, mas hoje em dia, eu acho o Benzema, pô, um dos melhores centroavantes da geração, pô. Eu acho que, tipo assim, ele perde pro Suárez e entre ele e Lewandowski eu acho que tem disputa. Mas eu acho que eu prefiro o Lewandowski. minutos do mata-mata daquela Entendeu? Champions. Muita gente achou que era a decisão errada. Até que, 7 minutos depois, Vini Júnior, e Real Madrid não está morto, Neuer escapou. Nossa, aí é José Lu, mano. Então, na época do Cristiano Ronaldo, ele realmente foi bem ele sombra do Cristiano empatou o Ronaldo. jogo. Mas se isso já era impressionante, só 3 minutos depois, Lá dentro, Nacho, tenta girar a perna esquerda pro Rudiger, vem bola pra Ai, que área. doideira, cara. o Rossello saiu do banco pra virar pra cima do Bayern, levando o Real pra grande final. Algo que ele provavelmente nunca nem imaginaria fazer. Mas se levar o seu clube para a final da Champions já é algo impressionante, naquele mesmo ano, um substituto levaria o seu país para a final da Eurocopa. Na Euro de 2024, a semifinal era entre Inglaterra e Holanda, os dois sonhando com uma vaga na final. Eu lembro Então virou uma dos batalha caras intensa, cancelar Holanda marcando e a Tati Inglaterra Montovani. respondendo. Mas com o passar do tempo, a partida não saía do 1 a 1. Até que aos 36 do segundo tempo, o técnico da Inglaterra fez uma substituição muito ousada. Tirou literalmente o Harry Kane para colocar um jogador menos experiente, o Ollie Watkins. Imagina, precisando fazer um gol, tirou o maior artilheiro da história da seleção por um cara que só tinha jogado 20 minutos Watkins. na fase de grupos. Pô, o Southgate Parecia ainda tá loucura, na Inglaterra? Mas 9 minutos depois, Se mexe o Watkins, a bola vem pra ele, olha o Watkins, girou, bateu, Ah, saiu? Que bom golaço. o cara saiu do banco para levar a Ah, é Inglaterra o pra Tuchel, final da verdade. Euro. Nunca duvide de um substituto. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai Ah, eu achei que você tem que dar o cozinho pra mim, ô JM.